Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia a você, amigo ouvinte da 91,7, amigo que navega pelas nossas redes sociais, pelo canal do YouTube, aqui diretamente da agência Marcão Careca, fazendo o nosso último programa do ano de 2023, nosso último podcast deste ano, com a sensação do dever cumprido, de ter reunido aqui quase 300 convidados esse ano para fazer o podcast. Sensacional, maravilhosos podcasts. Mas, como retrospectiva, aqui eu tenho alguns assuntos que foram os mais comentados pelas redes sociais, o que mais os ouvintes também interagiram. Portanto, nós vamos fazer uma repetição, né? Um ajuntado, como se diz antigamente, um ajuntado. Junta tudo isso aí. E aí nós fizemos um compilado das melhores entrevistas e nós vamos apresentar no programa de hoje, tá bom? Então, na primeira retrospectiva deste ano, nós vamos repetir. Segurança em Londrina. O Tenente-Coronel Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social e da Guarda Municipal, o Tenente-Coronel Marcos Antônio Tordoro, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, e Fernando Amarantino, delegado-chefe da 10ª Subdivisão da Polícia Civil. Com vocês, então, Segurança em Londrina, um repeteco do que aconteceu no podcast Marcão Careca do ano de 2023. Quanto tempo você tem como policial? Eu tenho 31 anos e meio para todos os efeitos legais. Eu entrei na polícia em 94, então deu 30 anos de serviço, né? E o que te levou? Eu sou de Marumbi, sou marumbiense, né? É uma cidadezinha muito pequenininha. Na Itália? É aqui, não, essa não é na Itália. Essa aqui perto de Jandai do Sul, Apucarana, né? E ali tem italianos, né? Bastante. Os Tordoro e o Cividini. Porque nós estamos descobrindo as origens italianas. Ele disse que é italiano aí. Nasceu no Marumbi. Deixa eu registrar aqui o sobrenome Cividini da minha mãe, né? Tem bastante Cividini em Marumbi, Caloré. Italiano também? Italiano raiz. Raiz. E eu sou nascido em Marumbi, cidade muito pequenininha, e lá tinha alguns policiais militares. E dentre esses, o Douglas, que hoje é major. E que, à época, ele ficou famoso, Marumbi, porque ele passou no concurso para oficial. Então ficou famoso. O Douglas, tem até um apelido que eu não vou falar aqui agora, Sim, né? eu imagino. O fulano passou para oficial. E o que é isso? Como é que faz? Te impactou. Como é que funciona esse trem, né? E eu estudando em Jandai do Sul, no Colégio Estadual lá de Jandai do Sul. Aí eu fui investigar, fui ver, não tinha internet. Tinha que ver no correio, colado nos cartazes do correio, os concursos abertos, né? Aí eu fui investigar, fui ver, fui conversar com o Douglas. Aí fiz a minha inscrição pelo Banestado à época, tudo analógico, tudo manual, né? Uhum. E comecei a estudar por um livro que o Douglas me emprestou, que ele tinha comprado na Editora Abril. Entendi. Uma coleção de livros. Então você foi atrás mesmo, aquilo te impactou. É o que eu tenho, isso aí, vou estudar por isso aí. Fiquei um ano estudando, 93, e final de 93 prestei o vestibular da Federal, que até hoje funciona assim, e de 93 para 94 fui agraciado com a aprovação. Em 94 iniciei o curso de formação de oficiais, me formei em 96, trabalhei em Cornélio Procópio durante 10 anos, depois trabalhei em Rolândia mais 8 anos, em 2015 vim para Londrina, e estou aqui até hoje. Muito bem. Pedro Ramos, o que te levou ao caminho do militarismo? Cara, inicialmente eu fui prestar o serviço militar exatamente motivado pelo meu pai. Também tinha prestado serviço militar e tal, e a gente vivia aqui na região de Londrina. Se você levar isso aí mais de 40 anos atrás, era uma outra realidade. Aquilo que o Tordoro falou, a gente não tinha informações, concurso, vestibular, faculdade, era tudo coisa muito distante para a gente, né? No meu caso, que vinha de uma família humilde, né? Os meus pais, a gente trabalhou de boia fria há muito tempo. E aí, quando o meu pai falou, olha, uma oportunidade de você conhecer o mundo é prestar o serviço militar. E aí no período da minha inscrição, eu cheguei para fazer o alistamento, né, no exame. Eu lembro até hoje, tinha um capitão do exército, ele chegou e falou assim, e aí, guerreiro, vamos servir? Eu falei, vamos. E não era comum isso, né? Todo mundo querendo sair e tal. Eu falei assim, ele falou, vai mesmo? Eu falei, vou, eu sou voluntário. Ele falou assim, você é voluntário? Eu falei, então vamos para Brasília? Eu falei, vamos para Brasília. Cara, enfim, passei, e quando foi para ir para Brasília, normalmente tinha aquelas caravanas, né, um ônibus cheio de pessoas para ir para Curitiba, para ir para Apucarana, que tinha um batalhão.
E aí eu cheguei lá em frente à prefeitura para ir para Brasília, olhei e falei, cara, será que eu perdi o horário e tal, né? Não tinha ninguém, só tinha eu. Aí daqui a pouco apareceu uma veraneio lá, com o pessoal fardado, e falou, ó, você que é o Pedro Ramos, vamos pro exército. Tá. Daí lá, eu fui pro exército, lá eu fiz curso de cabo, curso de sargento, né, no Exército Brasileiro. Aí a gente passou a ter uma visão de mundo já maior, diferente, né? Conheci a capital da República. E de lá eu falei, ao invés de ficar no Exército, que você ping-pongueia o Brasil inteiro, né? Eu fui descobrir isso depois de sargento. Aí eu já abriu para mim a possibilidade de vir para a Polícia Militar. No Paraná, que pelo menos você estava restrito ao Estado e tal. E aí, de férias, quando eu vim de lá, eu prestei o concurso aqui no Estado do Paraná, inicialmente para oficial e no mesmo período para praça, né? E acabei entrando como praça no 5º Batalhão. Dali fiz curso de soldado, curso de cabo, curso de sargento. Eu fui soldado, cabo, 3º, 2º, 1º, subtenente. Eu passei por todas as graduações e postos da corporação. Eu fui fazer o curso de oficial, eu já tinha 20 anos de serviço como praça. Entendi. E aí era uma oportunidade, era um cenário que a Polícia Militar apresentava. Só que nesse intervalo de tempo, você falou da faculdade, né? Como que foi o estudo para mim? Eu vi na Polícia Militar a oportunidade de você ser instrutor de educação física. Embora eu, quando me formei, dei aula aqui na Escola Municipal José Garcia Vilar, escola pela qual eu tenho um carinho muito grande, no Colégio Aplicação, mas a gente não podia exercer 2 atividades sendo militar. Aí eu comecei a dar aula como instrutor na polícia, instrutor de atividade física. O curso de Direito, para mim, também foi nessa linha. Num determinado momento da vida, eu percebi que era muita exigência para o polícia de informação jurídica, e a gente tinha uma formação básica enquanto soldado. E isso me levou a me formar em Direito. Cheguei até a passar em concurso do Ministério Público lá na terra do Amarantino e não fui. Acabei surgiu a oportunidade de ser oficial aqui e ser promotor de justiça lá. Eu optei por ser oficial aqui na polícia. E, enfim, essa foi a minha trajetória como policial militar. Fiquei os 35 anos na polícia. O tempo, fui embora olhando para trás para ver se alguém chamava de volta, né? Porque a gente ama isso, né? Quando você veste a farda, ela faz parte da vida da gente. Então, eu fui embora olhando para trás. É muito emocionante a gente ver policiais, militares com um sentimento de menino, sentimento de soldado. É isso que eu gosto de reunir no programa que eu faço. Falar de segurança nós vamos falar, mas eu gosto de falar sobre as pessoas que fazem a segurança. Por trás de uma farda, por trás de uma arma, por trás de um distintivo, tem seres humanos. E normalmente a imprensa, mais uma vez vou comentar com você, amigo, a imprensa está certa em cobrar, ela está certa em encostar na parede, ela está certa em querer números, mas é mais importante, no meu conhecer, na minha percepção, conhecer as pessoas. O que traz de alma, de vivência, de perspicácia, de amor ao próximo, cada um dos senhores que está aqui. Ô Fernando, você também, né? Você tem um tempão de vida na polícia, né? Mas quando você era pequenininho, você tinha revolvinho, já estava pensando em sair dando tiro? O pai e a mãe falaram nada de polícia e depois você descobriu lá para frente? Absolutamente nada. Sou da família de pessoas da saúde e o coronel estava contando aqui a história. Eu lembrei da minha também, foi... O que me levou a ser policial é bem fácil de resumir. O salário. Eu sou da área tinha me formado em agrimensura, trabalhava com topografia. E a topografia, você trabalha igual formiga, 6 meses você tem serviço, depois chega a época da chuva. Goiás tem 2 estações bem definidas, quando chove você não trabalha. E ali no ano de 99, nós passávamos, naquela época em que estava sem serviço, eu olhei o jornal, eu lembrei direitinho agora quando você falando lá, salário de R$685 para ser agente de polícia em Goiás. E eu pensei, falei, nossa, R$685 vai resolver a minha vida durante esses 6 meses que eu fico sem trabalho. E eu fui a uma banca, como o Coronel Tordori, e comprei um livro,
Um livro que tinha, à época era só segundo grau, não tinha nível superior como é hoje para entrar na instituição. Eu comprei aquele livro e estudei por um único livro, fiz o concurso. Eu fiz tanto para investigador, né, para agente, quanto para escrivão. Tive a felicidade de passar nos dois. Escolhi ser agente de polícia e ali eu fiquei levando as duas carreiras por algum tempo. Fim de semana eu ainda fazia alguns bicos ali como topógrafo. Mas aí já no meio da polícia me apaixonei, resolvi fazer a faculdade. Tinha um projeto de ser delegado de polícia. Comecei lá em Goiânia, fiz a faculdade. Viajava todos os dias 302 quilômetros para ir para a faculdade, 151 para ir, 151 para voltar. É uma realidade que me fez... quando a gente sofre, a gente consegue dar valor, né? Exato. Tanto que eu passei no concurso de delegado, estando ainda no 10º período da faculdade, dada a minha dedicação, porque eu já era pai de família, já tinha meus filhos, tinha 2 profissões, eu sabia o que queria e durante o tempo que eu fiz a faculdade, eu fiz uma faculdade bem feita. Muito bem, já estamos de volta para chamarmos o próximo podcast que deu muito o que falar. Segurança da cidade de Londrina, nós até tocamos no assunto de uma forma superficial, né? Profundamente, esse assunto tem questões filantrópicas, questões comerciais, educacionais, sociólogas, enfim, né? É muito mais profundo o assunto chamado segurança, em qualquer cidade, não é só em Londrina não, mas pelo menos nós demos um bom panorama sobre a segurança da nossa cidade. Agora com vocês, você entende de política? Mário Sérgio Lepre, cientista político e professor universitário, e o professor Vinícius Zanini Rocha, que possui formação acadêmica na área de história. Olha que legal a respeito de política. Vamos juntos relembrar e aprender novamente. Vamos tratar aí um pouquinho, tentar trazer um pouquinho de informação no sentido de esclarecer alguns pontos, deixar um pouco mais palpável, deixar um pouco mais até mesmo gostoso de ouvir, de entender, de esclarecer, conectar uns pontos, isso é bem importante. Que é algo, a política muito bem colocada, ela no Bom Dia já é política, ela querendo ou não rege nossas vidas de várias maneiras, pessoal, interpessoal, estatal, e é um compromisso que eu acho que o brasileiro tem que ter de amadurecer mais politicamente. Infelizmente, né, numa perspectiva histórica, até a gente pode citar determinadamente, de uma maneira mais precisa, mas numa perspectiva histórica nós ainda somos bem infantis, nós somos ainda bem começando a engatear nesses andamentos políticos por vários fatores. E aí hoje... Fatores culturais, né? Fatores, questão de governo, nós tivemos mudanças, o envolvimento da população, por muitas vezes foi tolhido, daí depois volta. E aí essa construção, ela ainda está... É uma construção constante, claro, vamos imaginar, assim como o aprendizado, né? Nunca vai se esgotar, nunca vai se exaurir. Mas vamos tentar aqui hoje trazer um pouquinho para que o pessoal em casa, o pessoal que nós vendo, entender um pouquinho melhor, falar, opa, tá aqui, ó, isso ali é assim mesmo, olha só, essa luzinha que é importante. Essa luzinha que é importante. Seguinte, na história da política, onde começa? Roma Antiga, Grécia, alguém em algum momento na humanidade disse, isso aqui precisa ser regido dessa forma, isso aqui é uma cidade, isso aqui é o campo, eu mando, vocês obedecem, isso tudo começou em algum lugar. Nos primórdios, nas escrituras, onde é que está o começo da política? Dá para a gente falar de várias coisas, né? Porque, por exemplo, você pensar a política como uma relação de sociedade, como assim? Você tem um grupo de pessoas que convivem. Então, o ato de conviver não é fácil. Você imagina, às vezes você tem uma família, 4 pessoas, os desejos são diferentes, uma quer uma coisa, uma é um pouco mais evitado e tal. Então, a coordenação para a convivência, ela é necessária. E isso é necessário desde dos homens primitivos. Então, qual é aquele que, de repente, tem uma legitimidade maior em relação ao grupo? Aquele cara que tem, de repente, um conhecimento de alguma coisa, que olha para o céu e fala assim, vai chover. e sabe quando ele tem um feeling melhor e as pessoas acabam confiando nele, dando a ele uma certa legitimidade e isso gera uma relação de poder. Naquela época, então, era aquele que tinha um pouquinho mais de conhecimento, começou a escrever o que seria lei. Não sei se era aquele que tinha um pouquinho mais de conhecimento, de repente uma legitimidade. Isso eu estou falando, mas eu tô fazendo uma
porque você perguntou, eu fui longe, né? Imaginando longe. que a política, ela é necessária sempre que você tem um grupo de convivência, né? Eu já. Uma observação que eu acho bacana, que é do. Eu posso estar acreditando errado ao Florentino Maquiavel, que ele fala que o pai da ciência política, né? Ele fala que uma citação que a política é o calor gerado pelo atrito das relações humanas. Então, quer dizer, a partir do momento que você tem uma relação humana, está havendo uma relação política. Quando o cara estava lá na Suméria, nas sociedades teocráticas de Lavradio, o que é isso? Sociedades organizadas com valores sacerdotais, religiosos, em torno dos grandes rios, plantando ali o sedentarismo, os caras começaram a ter um excesso de comida e começou a juntar pessoal. Pronto. Ali o cara tem um vizinho. Eu planto X, ele planta Y, a gente troca. Opa, temos que dividir tudo isso. O escambo apareceu. Nós Aí temos que alguém nos quer proteger. pegar alguma coisa? Isso, não pode pegar. Não pode pegar. Nós Então temos que nos você não proteger. trabalhou, E você não Sobrou, trabalhou, tem que sobrou. vender. Isso. Então aí começa uma sociedade civil organizada com a política. Isso, ou com os contratos, né, começam a ser feitos de uma maneira, claro, não formal, mas aí vem esses momentos e as necessidades que tornam os líderes. Um momento de crise, um líder mais forte, um cara que tem um corpo militar, um momento de fome, ou um cara que tem uma tática melhor para produzir e estocar alimentos, e aí acabam sendo polarizados aí essas escolhas. Mas a política como relações, tem dois seres humanos, sapiens, começaram a conversar, já rolou uma política. Com toda certeza. Porque existe relação de poder. Sempre existe. Tem, né? Sempre. Onde a gente está, tem relações de poder. Onde você põe o pé, e sempre tem pessoas que têm um feeling, alguma coisa mais, né? E acaba tendo legitimidade. E aí você vai tendo uma política boa, tá? O que deturpa a política, muitas vezes, é quando a relação começa a ficar falsa, mesquinha. Forçada. E aí entra uma série de vantagens indevidas, tal. E aí a gente está acostumado com isso, né? Porque a sociedade, de uma certa forma, ela Não só é no feita por Brasil. relações... Não. No mundo todo. Não, isso é uma questão humana. Isso é humano. Isso é humano, né? A gente acaba observando a forma com que nós temos política, né? E a gente tem os canais que apresentam as nossas câmaras municipais, o governo do estado e o governo federal. E a gente também vê aí a política fora do nosso país, né? Quais são as diferenças básicas quando você vê uma política feita nos Estados Unidos, na China, na Inglaterra e no Brasil? É o número de partidos políticos? Eles estão fazendo política há mais tempo? Nós estamos mais culturalmente atrasados nisso tudo? Porque eu percebo o seguinte: nós temos muitos partidos políticos e tem países que têm poucos partidos políticos. Isso. E a maioria dos nossos ouvintes e também quem está navegando pelas redes sociais pode achar uma pergunta óbvia, mas não é. Porque às vezes você fala, mas naquele país você não consegue ter mais do que 2 partidos políticos. Naquele outro você tem 4, naquele outro você tem 6. Como é que se rege tudo isso? De onde começou toda essa divisão política no mundo? Já pulamos a história de Roma Antiga e Grécia. Vamos partir um pouquinho mais para frente. Vamos lá. O homem já está com roupa, já está com cavalo. Vamos embora. Agradecendo mais uma vez ao Mário Sérgio e ao Vinícius por esse bate-papo tão interessante a respeito de política. Da mesma forma que foi segurança, política também, a gente teceu poucos comentários, né? Nós não fomos profundamente, nem direita, nem esquerda, nem moderados. A gente ficou bem água de azeitona, como dizem, né? Bem tranquilão ali, para a gente não ter confrontos. O que mais interessa para a gente aqui é o bate-papo politizado, principalmente a respeito de política. E agora a gente vai entrar num assunto que também deu o que falar, no bom sentido, de uma forma muito positiva: bem-estar, corpo, mente e espírito, com o Gustavo Isaías, o Alexandre Barreiros e o monge, isso mesmo, o monge Gen Kelsing Drimé. Este monge foi uma das entrevistas e nos bate-papos que mais rendeu comentários nas redes sociais para a gente. Foi muito interessante. Um grande abraço ao meu amigo monge. Com vocês, bem-estar, corpo, mente e espírito. Monge, o que é o autoconhecimento pela sua experiência? Então, na realidade, da perspectiva budista, como eu já expliquei quando a gente estava conversando previamente, não religiosa, o autoconhecimento é algo extremamente necessário para que a gente se qualifique como ser humano e possa beneficiar os outros. Então, posso dizer, resumidamente, que o autoconhecimento é a nossa capacidade de perceber os nossos estados mentais positivos, como amor, compaixão, sabedoria, paciência, e aprimorá-los, e corajosamente reconhecer os estados mentais negativos, como a nossa raiva, orgulho, inveja,
e tomar a determinação e, através de técnicas, reduzi-los e, por fim, abandoná-los. À medida que você se torna capaz de conhecer os bons sentimentos e aprimorá-los, e reconhecer os maus sentimentos e reduzi-los, você vai aprimorando seu autoconhecimento e colocando isso a serviço das pessoas. Basicamente, essa é a nossa visão, resumidamente. Resumidamente. Gustavo, eis uma visão do monge a respeito do autoconhecimento, ou seja, são identificações das nossas emoções. Exatamente. Chega um ponto da nossa vida, da nossa jornada, enquanto pessoa, nós passamos a nos questionar. Por que fazemos o que fazemos? Onde estamos? Para onde vamos? De onde viemos? Esses questionamentos são naturais, né, do ser humano, da nossa psique, do nosso dia a dia. E é nesse momento dessa jornada que eu paro e me autoavalio. Eu me autoanaliso, né, para entender o porquê eu faço o que eu faço. E parar mesmo. Parar. Eu preciso, vai ter que ter um choque. Eu preciso, em um determinado momento, tomar consciência. Não é nada inconsciente ou de uma forma sem ter uma causa. Você vai ter algo que vai acontecer com você em algum momento que você vai precisar passar por esse processo, porque senão nós corremos um risco de passar por essa terra, por essa vida e com um vazio existencial, uma crise existencial. Então, o autoconhecimento é aquele processo que eu paro e começo a analisar, me analisar, entender o porquê eu faço como eu faço. Agora, claro, que quando eu faço esse processo de interiorização, eu também vou melhorar o meio. Então, eu melhoro o relacionamento em casa, no trabalho, na igreja. Então, o autoconhecimento, ele proporciona o autodesenvolvimento. Muito bem. Alexandre, você percebe que as pessoas estão mais estressadas quando você tem esse contato com todas elas, em todos os... Porque aí não adianta você dizer que o cara que tem grana não está estressado, que aquele que é, vamos dizer, com menos favorecido financeiramente é mais estressado. E isso está na sociedade como um todo. É geral. Inclusive, assim, complementando até o que o Gustavo falou, as pessoas, às vezes, no autoconhecimento, como o Monte também disse, vai buscar lá no interior como você pode melhorar e tudo mais. Mas isso também passa por como você trata as pessoas na sua volta. Então você começa também a se conhecer melhor para você tratar os outros melhores. E muitas vezes o que acontece? A gente recebe de umas pessoas um momento de estresse, um momento de um próprio xingamento, e o teu autoconhecimento, naquela hora, você tem que parar e avaliar. Eu preciso absorver isso de alguma maneira, mas o meu autoconhecimento vai me ajudar a passar para aquela pessoa uma calma. Porque se você levantar a voz com quem vai levantar a voz com você também no estresse do dia a dia, você também está indo para outro caminho. Não é um autoconhecimento. Autoconhecimento é isso. Dar uma paradinha e avaliar. Aquela situação, eu posso resolver de uma maneira ou de outra para melhorar a vida da pessoa. E melhorando a vida dos outros, a gente vai melhorando a nossa automaticamente. Um amigo meu, Adriano Gato, de Camboriú, ele diz assim, de Balneário Camboriú, ele fala assim, ó, quem é feliz não dá trabalho. Isso. Quem é feliz não dá trabalho. É o seguinte, ô monge, como pensar em bem-estar com tantos desafios na nossa vida? Tantos desafios que hoje, cada vez mais, o desafio está na tenra idade. Criança hoje tem um desafio porque ele precisa ser melhor no YouTube, no TikTok. Até as próprias crianças têm desafios. E antigamente criança não tinha tanto desafio assim. Hoje tem uma disputa com o YouTuber, tem disputa com outro cara que está nas redes sociais. Como é que a gente tem bem-estar com tantos desafios ultimamente? Então, na realidade, eu gostei muito do ditado do seu amigo aí. Não é nem só quem é feliz não dá trabalho, eu acho que quem é feliz soluciona todas as questões do dia a dia da melhor maneira possível. Então, eu concordo plenamente e amplio aí esse ditado. Eu acho que felicidade é a base, é uma base essencial do autoconhecimento. E um pouco é isso. Eu acho que, infelizmente, nós estamos habituados aí, por conta de tantos desafios e tantas questões exteriores, a contar com essas boas condições ou más condições para qualificar a nossa qualidade de vida. E, do ponto de vista do treino da mente e do autoconhecimento, é justamente o oposto. Eu acho que a gente precisa dar esse mergulho, como também já foi dito. Eu acho que não precisa necessariamente que haja um choque muito grande, mas eu acho que precisa ter essa parada de algum momento. Por exemplo, os pais podem estar um pouco mais preparados também para avaliar que, se nós não começarmos uma caminhada interior até na mais tenra idade, como você colocou,
o que nós vamos fazer é desenvolver os maus hábitos que todos os adultos, nossa geração inclusive, desenvolveu, de contar com boas condições exteriores para ser feliz e ter muita dificuldade de lidar com aquilo que acontece no dia a dia de forma desafiadora. Então, uma maneira simples da gente pensar como lidar com autoconhecimento no mundo tão cheio de desafios é olhar para os desafios e encorajar-se a se aprimorar, a se fortalecer, seja para ser capaz de lidar com as situações desafiadoras da vida, que vão acontecer, todos nós vamos envelhecer, vamos adoecer, vamos morrer, vamos perder pessoas queridas, então essas coisas vão acontecer, né? Então, o quão preparado nós estamos para lidar com essas questões desafiadoras da vida e investir agora que nós temos tempo e consciência para nos tornar pessoas mais fortes. Basicamente, reconhecendo essa necessidade e trilhando esse caminho interior, que no nosso caso passa muito pela prática regular de meditação. Ô monge, a gente só é feliz e ter paz se meditar ou não? É necessário a meditação para buscar a felicidade e a paz? Olha, eu acho que essa seria uma atitude quase arrogante, né? Do tipo, você só é feliz se você tiver paz. Não, eu acho que em vários pontos, em vários momentos da nossa vida, nós experienciamos algum grau de felicidade, né? Principalmente quando as coisas estão dando certo. Então, não é isso que a gente está questionando. O problema é que, muitas vezes, as coisas dão tão certo na nossa vida. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa que fui muito afortunado a vida toda. Eu tenho uma família bem estruturada até hoje, pais, irmãos, essa coisa toda, e nunca sofri nenhum grande revés na minha vida, né? Então, às vezes, essa vida muito certinha dá a sensação que nós somos uma pessoa permanentemente feliz. Só que isso também nos fragiliza, porque quando a gente não tiver essas boas condições, então o que acontece é que a gente se desespera. Então, na realidade, a meditação, ela entra no momento onde você começa a se qualificar para viver os bons momentos, viver as boas condições de vida de uma perspectiva serena e construtiva, inclusive plenamente consciente que eles vão acabar. E quando os desafios chegam, quando a rotina chega, você não se entedia, você simplesmente está forte o suficiente interiormente para lidar com eles como um aprendizado ou como uma forma de se fortalecer. Então, sim, você pode ser feliz sem meditar, mas se você não treinar a sua mente, eu acho que é um pouco... Eu passo a pergunta aí para o nosso amigo educador físico, meio que assim, eu posso correr uma maratona sem treinar? Seria meio isso. Não mesmo. Como que se inicia o processo de autoconhecimento, Gustavo? Como é que se inicia o processo? Eu sou leigo, eu não estudo, eu não sou muito de ler. A maioria das pessoas são assim, não adianta, nós não temos uma cultura, né? O brasileiro não tem uma cultura de falar assim, a gente lê tantos livros ano. Não, né? Nós somos muito de pegar exemplos, né? Eu tenho certeza absoluta, assim, que no final desse programa, a leitura que a gente tem de um monge será diferente. A primeira vez eu bato papo com um monge, né? Quem que é um monge, né? Nasceu com esse nome, de onde ele veio, o que ele estudou. Daqui a pouquinho a minha curiosidade vai aflorar. E a gente acha, às vezes, que ele é mais feliz que a gente porque ele medita mais. Será? Mas ele também tem os perrengues dele, também. Esse é o mistério. Esse é o mistério, né? Agora, Gustavo, no dia a dia, como é que eu inicio o processo de autoconhecimento? Existem etapas? Existem processos? Então, existe um momento individual, isso é individual, na qual nós vamos nos questionar. Quando eu falava agora sobre um choque, é um momento na minha vida, pode ser na vida matrimonial, pode ser na vida do trabalho, pode ser na vida espiritual, que eu vou começar a me questionar. É um momento que eu olho para mim. Então, não tem uma idade correta para isso. O que eu percebo, até seguindo a linha do que você falou da leitura, é que nós vivemos num país, uma cultura ainda muito conteudista. Então, no colégio, apesar que vem mudando atualmente, falando de questões socioemocionais, mas ainda estamos engateando nesse processo. Nós somos muito treinados a passar na prova. Então, você tinha que estudar para tirar uma média. Normalmente, você estudava só para aquela prova, né? E assim nós fomos crescendo. Então, durante a nossa jornada com os nossos pais, ou na própria igreja, ou no trabalho, nós não somos estimulados a olhar para nós. Então, quando, principalmente pós-pandemia, nós começamos a perceber que as pessoas ficaram em casa e tiveram que começar a olhar mais para si, olhar mais para o esposo, para o filho, mas e agora? Eu tenho que ser interessante para essa pessoa também. Muitas vezes não tinha nem assunto. Então,
pandemia, um choque, um momento, uma pausa ali que eu tive que falar, poxa vida, como que eu posso contribuir para ser uma pessoa melhor? Então, não tem uma idade correta, mas vai existir algum momento na vida que nós vamos ter esse questionamento. Né? E aí eu vou precisar dar um passo em relação a isso. Eu preciso criar um espaço cognitivo. Eu não sei até como o monge traduz meditação, mas para mim meditação é eu meditar a ação que eu estou fazendo. Meditação, eu vou observar a minha ação. Quais são as minhas ações no dia a dia? Né? Elas estão me promovendo mais para eu avançar ou mais para eu regredir? Ou para eu ficar numa zona de conforto, como nós conhecemos? Né? Então, eu vou meditando o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Né? Então, é um processo de autoanálise, de autoconhecimento, e eu vou entendendo se aquilo que eu estou fazendo está me ajudando a progredir, né? Ou muitas vezes a regredir. E muitas pessoas, Marcão, eu faço muitas mentorias e ouço algumas pessoas falando assim, não, mas eu não faço nada. Não fazer nada é uma ação, a ação de não fazer. Então, muitas vezes, até eu ficar parado, vai me fazer regredir de alguma forma. Eu tenho muito ócio produtivo. Adoro ficar sem fazer nada, né? Exatamente, que é um ócio, eu pensando, assistindo alguma coisa, batendo papo com os meus amigos. Eu faço muita pesquisa de comportamento e de consumo. Então, na hora que eu estou batendo papo com os meus amigos, eu estou vendo a sandália da mulher dele, o esmalte, a calça, a blusa, o óculos, a maquiagem. Ali eu estou já analisando aquilo que ela está consumindo, a idade dela, na classe social dela, para saber o que está acontecendo nas vitrines. Então, passamos por segurança, passamos por política, passamos por bem-estar, corpo, mente e espírito e chegamos agora em um outro assunto muito interessante, consciência negra, com Odávio Chivinda, advogado, Fátima Beraldo, professora, e o Sidney Santos, assessor parlamentar, um assunto extremamente importante, consciência negra, que não é apenas importante na Semana da Consciência Negra, mas sim durante todo o ano. E como que é o racismo, hein? Como que é o racismo num país negro, 100% negro praticamente? O que é o racismo lá em Angola? A gente fala do racismo aqui, sim. O Bola é assessor parlamentar, Sim. extremamente conhecido na nossa cidade. A professora também conquistou altos cargos. A professora hoje, ela responde como gestora municipal da igualdade. Mas o que é ser racista num país que tem 90% de negros? Interessante essa pergunta e eu começo respondendo ela de forma bem objetiva, assim. A gente sabe o racismo e o preconceito racial lá do ponto de vista teórico, mas não do ponto de vista prático. E essa é a visão de todo negro imigrante brasileiro que está aqui no Brasil. Se você parar, não sou eu angolano, mas se você encontrar um congolês, um do Togo... Haitiano não, porque o Haiti não está na África, né? Mas por conta da cor da pele... Eles têm... da cor da pele... Se você encontrar em todo imigrante negro no Brasil, a percepção dele é sobre isso. E se falar diferente, provavelmente vai estar mentindo. Independente da religião. Independente na cor. Cor de pele. Por quê? Porque num país como Angola, por exemplo, onde 98%, isso eu estou sendo humilde para não dizer 100%, tá? 98% da população é toda a mesma raça, se é que eu posso usar esse termo, todo mundo é negro. Você não tem espaço para, na prática, ter um preconceito em razão da cor da pele. Não tem como. Todo mundo é igual. A gente sabe teoricamente por quê? Porque teoricamente eu sei o que é racismo, teoricamente eu sei o que é preconceito racial, mas na prática eu não sei porque não teve. Eu não tenho como lá em Angola entrar num ônibus e alguém não sentar ao meu lado por conta da cor da minha pele. Não tem, porque a pessoa é igual a mim. Não tenho como entrar num banco e não ter... Então, assim, teoricamente eu sei, só que na prática eu não sei. Até aos 18 anos você não sabia, então? Até chegar no Brasil, na prática até não sabia. A gente descobre a prática aqui. Nos casos dos negros africanos, a gente descobre a prática. Mas a gente tem que... E não sei, até você pode falar sobre isso, né? Há uma diferença entre o racismo, né, sofrido pelos africanos... Ah, sim, com certeza. Entre os que chegam no Brasil, sim. E entre os brasileiros. E entre os brasileiros aqui. O racismo com os brasileiros é mais... Ele é mais tenso, né? Ele é mais intenso do que com o africano. Sim. Né?
o brasileiro, ele costuma olhar para o africano, mas eu acho que antes de ver a cor de pele preta, ele vê o estrangeiro. Então, se é estrangeiro, é uma pessoa, né, que é melhor do que o que a gente tem aqui. Sim, a gente sempre fala que, para nós africanos, a gente sofre vamos dizer, um duplo preconceito, que eu posso dizer, você sofre um preconceito por conta da cor da pele, primeiro, e também por conta de ser estrangeiro, porque existe um tratamento diferenciado para o estrangeiro, embora tecnicamente a lei mudou, o estrangeiro, vamos usar o imigrante, assim. Existe um tratamento diferenciado para o imigrante que vem da Europa, para o imigrante que vem da América do Norte, para o imigrante que vem da África. Claro, e esse tratamento é racista no sentido de dar maior privilégio ao que vem, por exemplo, da Europa, ao que vem da América do Norte e ao que vem da África. Então, o imigrante africano, ele sofre um duplo preconceito no sentido, primeiro, por ser negro, por partilhar da cor, e segundo, por ser imigrante, por ser... Só que aí está na questão da percepção, que é o que a Fátima falou agora. O modo como os negros imigrantes percebem o racismo aqui é diferente, por exemplo, do modo como os negros brasileiros... A percepção do racismo é diferente. Porque o negro brasileiro, ele tá nesse contexto, para ele de uma forma mais profunda, porque ele já nasceu aqui, ele vive nessa realidade. E o africano não, ele tá chegando agora, ele tá lidando agora com essa realidade. Isso é tão verdade que eu tô falando até nas palestras que eu saí dando, o modo de percepção é diferente. Tem caso que o negro africano, que é o famoso, acontece muito na injúria racial, no racismo. Mas eu não me ofendi, eu não encarei isso como racismo. Na mesma situação, já percebi, e como advogado, tá na mesma situação, casos de racismo que um negro africano tá aos prantos, destruído, chorando, e o outro tá rindo como se a vida não tivesse... Ele não foi agredido. Não. E a percepção é muito diferente. Direto, na questão que um negro brasileiro aqui, aquilo para ele destrói, é uma faca espetada pro africano, às vezes até minimizando a situação. Então a percepção ela é diferente também disso, do negro africano. Então eu acho que você sai mais empoderado. Pode ser sim, né, Bola? Sim. Como ali ele viu que o presidente do país é negro, o governador é negro, a polícia é negro, o pai dele, a mãe, o vizinho, médico, o advogado. Então, ele vem da África, olha só, a gente nem pensou em ir para esse caminho, mas esse caminho foi... já vai adiantando, né? Então ele vem para cá. Ele vem para cá empoderado. Sim. Olha só a diferença. Ele vem empoderado porque ele fala, não, verdadeiramente, um médico, um advogado, um presidente da República pode ser negro, porque no meu país eu estou vendo tudo isso no meu continente. Quando ele chega no Brasil, se ele tivesse caído, então, numa outra cidade, se ele cai em Salvador, ele fala, nossa, eu estou em casa. Perfeito. Tá tudo certo. Só que ele começa a vir para o sul, que é um sul que é um pouco mais claro. Aí ele começa a ter um pouquinho mais de reações, não é verdade? Bola, você passou a vida inteira trabalhando na parte política. Sim. E você deve ter vivenciado situações. Mas a diferença entre vocês três que estão aqui é porque vocês não se acanharam com a situação. Sim. Vocês estudaram. Vocês tiveram oportunidade. Ou a oportunidade não apareceu para você também, Bola? Você nasceu em Londrina? Nascido em Londrina, criado. Qual bairro? Nasci lá, eu nasci no Bandeirantes, depois, com 6 anos, fui pro Vivi Xavier, região norte da cidade lá. Cincão, né? Cincão. Nosso famoso Cincão. Você teve oportunidades até os seus 15, 16 anos para trabalhar, para você batalhar? O racismo chegou até você de alguma forma? Racismo, sim. Sempre. Eu até brinco, né? Quem é preto no Brasil e não sofreu racismo é porque não percebeu ainda, né? Já a Fátima, a gente passa muito por banca, já perguntamos isso para alguns negros, né? E a pessoa responde, não, nunca sofri racismo. É impossível o negro não receber racismo no Brasil. Não tem como. Né? Não tem... E eu também, desde pequeno, né? Eu até sempre conto uma história, né? Tem um mercado lá no Vivi que a gente eu ia comprar coisas para minha mãe, e eu tinha um amigo polaquinho que a gente ia junto, né? E eu ia comprar as coisas, o segurança fica de olho em quem no mercado? No polaquinho. Seria bom, né? Seria o normal. E esse meu amigo polaquinho era ligeiro, pegava umas balas, tudo, e o segurança de olho em mim. Eu ia lá, comprava o leitinho para minha mãe, o pão, aí virando a esquina, que ele morava perto da minha casa, a gente abriu os bolsos, ó. Era ele que tinha pego. Então, o racismo veio desde cedo, né? Então, as oportunidades, e essa é a grande luta do movimento negro, Marcos, é para que tenha oportunidade para a população negra, que ele possa fazer uma faculdade, que ele possa, né, ter uma profissão que ele queira, né? Não importa a profissão que ele queira escolher, mas que ele possa ter oportunidade ali, né? Se ele quer ser um professor, se ele quer ser um faxineiro, se ele quer ser motorista, se ele quer ser médico, que ele tenha essa oportunidade. E é o que o Brasil não propiciou na história como um todo para o povo negro, né? Essa é a nossa grande luta. E chegamos no último podcast, na última retrospectiva, nós que entrevistamos aqui
mais de 200 pessoas em 70 e poucos podcasts. Legal, não é? Muita gente bacana, muita gente legal. Todo mundo visitando aqui a agência Marcão Careca. Dessa vez a gente vai rememorar cinema em Londrina. Caio Césaros, sócio fundador da Edu Criativa. O Arthur Yankovic, diretor, roteirista e montador de cinema. E meu grande amigo Ney Inácio, jornalista. O cara que mais conhece de filme, vídeo, televisão, uma referência nacional, eu londrinense, Ney Inácio. Com vocês, então, Cinema em Londrina. Então, na verdade, assim, eu sempre gostei de filmes. Quando eu tinha, desde 4 ou 5 anos de idade, eu era aficionado por assistir Sessão da Tarde e passavam ótimos filmes naquela época, clássicos do cinema. Você gostava do Lagoa Azul? Cara, esse foi um dos que eu vi. Eu devo ter assistido 76 vezes por causa da Brooke Shields. 648 vezes. Ah, Brooke Shields, lógico. Sim, enfim, todos esses filmes. E depois, assim, outro ponto de referência é que quando tinha... bom, a gente conseguiu comprar um VHS, né? Um equipamento para a gente assistir filmes em VHS. E isso foi por volta de 1987, mais ou menos, né? A gente ficou sócio, eu digo a gente porque eu tenho mais 2 irmãos, o Paulo e o Daniel, e a gente ficou sócio do Videoclube do Brasil. Eu também, legal. E aí era aquela história de 2 fitas por vez, né? Inclusive o Videoclube, enfim, facilitava esse processo, porque você pegava 2 filmes, assistia e voltava. Enfim, num ano, eu fui anotando cada filme que eu assisti, e num ano eu assisti 480 filmes, né? Então... eu não escrevia, não era daqueles que escrevia crítica do filme, eu ia assistindo. Quantos anos você tinha? Eu acho que tinha 17 anos por aí, mais ou menos. Independente do que você estivesse fazendo, o filme era uma curiosidade latente de você não só assistir, mas assistir e anotar e perceber coisas. Então, eu não era de fazer crítica do filme, eu não era de anotar coisas do filme. Eu assistia e anotava o filme que eu assisti. Por isso que gastei um caderno anotando os filmes que vi. E foi interessante porque... Nesse período, né, a gente tinha aqui essas videolocadoras e houve muito assim, o lançamento dos clássicos da Warner. Então, eu tinha aquela prateleira que tinha os filmes pirata, né, os lançamentos. Sim. Então, você, num processo, como você vai pegando filmes nessa proporção que eu assistia, então você ia esgotando prateleiras. E eu não tinha, como eu falei aqui sobre a minha relação familiar, meus pais não são desse métier da cultura, embora minha mãe também é uma pessoa que só fez o primário, mas ela me ensinou a ler, escrever, antes de eu entrar com 7 anos na escola também, né? Também entrei lá já escrevendo o nome, mais algumas coisas, fazendo continhas básicas e tudo mais. E estudei no José Garcia Vilar, ali no Panorama, né? Enfim, guardo com muito carinho a memória daquela escola. E aí eu fiz o seguinte, eu anotava e ia indo por prateleiras. Então agora são os lançamentos, depois são os clássicos, até chegar nos filmes brasileiros. Aí teve toda aquela questão da novela vague francesa, o neorrealismo italiano, e cheguei nos filmes brasileiros. Por acaso, a gente acaba deixando os filmes brasileiros por último, porque existe no imaginário das pessoas que o filme brasileiro, né, ainda muito aquela questão da pornochanchada, ou que o filme brasileiro é de má qualidade. Isso eu estou falando do final da década de 80, né? E aí, então, foi assim que eu comecei a assistir os filmes brasileiros, os bons filmes brasileiros, né? E ver que o filme brasileiro tinha uma qualidade tão grande quanto os filmes estrangeiros. Você sabia que você ia estudar alguma coisa a respeito ou ainda não? Não, ainda não. Você pensou em fazer o quê? Se você não tivesse feito o que você fez? Eu não tinha... Na verdade, eu era muito ligado ao esporte. Eu jogava voleibol, participei do time da ABB, de outros clubes, de escola. Então, eu era muito chegado na prática esportiva, né? Essa questão do cinema, eu tinha essa vontade de fazer, mas aqui em Londrina não tinha escola. Estou falando de 1990. 1990 foi quando o Collor acabou com a Embrafilme, acabou com o Cine, com tudo, a estrutura de cinema no Brasil. A produção chegou quase a zero, né, em termos de cinema no país. E foi quando eu passei ali no primeiro semestre de 91, eu passei no vestibular da UEL para jornalismo. E eu, na verdade, assim, eu tinha feito o vestibular antes para direito, mas eu encontrei com uma pessoa um dia, nesse entremeio do vestibular de direito para o vestibular de comunicação e jornalismo, e a pessoa falou, você quer fazer cinema? Né? Como não dá para ir para São Paulo, faça jornalismo e depois você vai buscar uma especialização, alguma coisa do tipo. E foi isso que aconteceu. Então, eu comecei no jornalismo na UEL,
E em 1993, por iniciativa da Secretaria de Cultura, e era o primeiro ano, né, ainda o prefeito Bellinati, no final de 92, no começo de 92, tinha implantado a Secretaria de Cultura, porque antes ela era um órgão vinculado à Secretaria de Educação. E aí, em 93, quando assume o professor Alcides Carvalho, a equipe dele idealiza o primeiro encontro de cinema e vídeo de Londrina. Né? Aí você falou, oba, tá para mim. Porque eles publicaram na Folha de Londrina isso, chamando as pessoas da comunidade interessadas em participar. Então, uma oportunidade, né, de abrir as portas para que as pessoas da comunidade viessem participar, foi o chamamento público, cara. Isso, foi isso que gerou o que eu sou hoje. Né? Caio César, PhD, doutor em multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp, mestre em comunicação e mercado pela Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, sócio fundador da Educriativa, membro do LAV Governança do Audiovisual de Londrina e região, membro do ECRIA, um hub de economia criativa e inovação de Londrina, coordenador de parceria e novos negócios do Polo Audiovisual do Velho Oeste, interior de São Paulo, assina a coordenação de pós-produção da série Cientistas Brasileiros, top, a gente precisa falar sobre isso, produzida pela Quinopus Audiovisual e atualmente em exibição no canal Curta, tá passando, hein, nacional. Foi secretário municipal de Cultura de Londrina e coordenador do Comitê Municipal de Economia Criativa de Londrina, trabalhou na Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, legal, foi coordenador geral de comunicação e circuitos da programadora Brasil, projeto do Ministério da Cultura de difusão do cinema brasileiro, teve lá em cima olhando o cinema do Brasil como um todo, compartilha seus saberes ministrando cursos, palestras e disciplinas em diversos níveis de formação, cursos livres, graduação, pós-graduação, com o propósito de gerar empoderamento por meio da distribuição do conhecimento e das conexões que geram valor. Então, aquele menino lá que estava com bicho de pé, lá no fundo do quintal, que assistia os filmes, ia na videolocadora, pulava os filmes pornográficos, olha que moleque comportado, né? Eu sei como é que é isso. Sabe como que é isso, né? Sei. E ele pulava, e aí olhou, assistia, como que é o nome da locadora? Era como que é? Era o Vídeo Clube do Brasil. Vídeo Clube do Brasil. E o Vídeo Clube do Brasil difundou cultura no Brasil inteiro, direto ou indiretamente. Sim. Caio, você estudou muito e continua estudando muito. A próxima pergunta, que não é para você agora, vai ser o seguinte: o cinema brasileiro vale a pena ainda? Calma, não me responda. Nem Inácio. Eu. E aí? Aí você vira um marmanjinho e vai para onde? Aí eu viro um marmanjo, né? Aí eu viro um marmanjo, mas antes de virar marmanjo, eu queria só dizer uma coisa. Tem muita gente perguntando, poxa, Ney, mas eu conheço você de televisão. Nunca te vi envolvido com cinema, lê do engano. Assim, agora eu vou voltar um pouquinho para algumas histórias que as pessoas não sabem que existiam em Londrina. Então, por exemplo, na Vila Brasil, aqui em Londrina, ali na rua Venezuela, quase esquina com a Bolívia, tinha uma quitanda. Uma quitanda cuja parede de esquina era meio arredondada, ou totalmente arredondada. Então tem uma esquina, tem a quitanda numa das ruas e a outra parede não tem porta, não tem janela, super arredondada, a ponto. Aos meus 6, 7 anos de idade, a gente começou a ouvir passar pelos bairros uma Kombi, com 2 alto-falantes tipo orelhinha, assim, tocando uma música tema Never a Sunday, Nunca aos Domingos. Foi um grande sucesso, né? Quem é mais velho um pouquinho, ou quem gosta de cinema, sabe que Nunca aos Domingos, Marilyn Monroe, foi um filme muito bacana, essas coisas todas. Tocando, e o quê? Ele anunciava o tal do cineminha. Compareçam hoje todas às 17, 19 horas na rua Venezuela para assistirem o cineminha, hoje com o filme Mazzaropi, o vendedor de linguiça, um exemplo. Hoje o grande faroeste, não sei das quantas e tal. Nessa parede, eles armavam uma tela de um tecido enorme, colocava a Kombi, projetor em cima, todo mundo levava bancos, cadeiras e fazia uma plateia. A rua ainda não tinha asfalto, não tinha pedras, não tinha nada. Isso foi nos anos 62, por aí. Essa é a história do cinema em Londrina. Esse é o iniciozinho de tudo. Assim, não dos famosos cinemas, dos gratuitos. Sim. Então, na periferia, aquilo já era praxe. Aquilo a gente ia, ficava vidrado naqueles filmes. Você ficava assim, poxa, olha lá o Zorro do Tonto, olha lá o National Kid, começando, os primeiros filmes do National Kid. As televisões eram mais raras, né? Não tinha televisão. Não tinha, né? Só tinha quem era rico, e tudo a partir dos anos, vou te falar com certeza, 70. 65, mais ou menos.
Televisão tinha um em cada bairro e olha lá, das Preto e famílias branco. mais abastadas, preto e branco, e que a gente colocava aquele plástico colorido, né? Colorido para fingir é o color bar, né? Isso. Para as pessoas entenderem. A televisão era preto e branco, e aí você comprava um plástico na frente dela, né? Isso. Que assim, em cima era azul, Vermelho. no meio, depois meio vermelhinho, embaixo mais um verdinho, porque tudo que aparecia embaixo era verde por causa do grama. Ou seja, a cara do mocinho era cor-de-rosa e a barriga era verde. O pé vermelho. E o teto sempre era azul porque era céu. Então tinha esse cineminha que aquilo era o máximo pra gente. A gente não via a hora de chegar terça-feira, toda terça-feira. Isso te influenciou? Muito, que eu ficava, o meu irmão levava, me colocava aqui no cavalinho, que a gente chamava cavalinho, né, para ficar mais alto que os outros, para ver a tela, para ninguém ficar na frente da gente, né? E aí isso começou a influenciar. Depois, quando nós tínhamos acesso à televisão na casa das tias mais ricas, ou seja, uma delas, é que nós fomos para ver filmes, só que a gente era tipo assim, 5 horas da tarde você pode assistir, é o horário do National Kid, né? Que foi meu primeiro grande herói, né? National Kid, o japonês. Se assistiu o National Kid, a gente vibrava, se apaixonava pelo National Kid e pelo Zorro do Tonto, Zorro de revólver mesmo, é bang bang, né? Então, a partir daí, o cinema começa a fazer parte da vida da gente. Do seu imaginário. Todo mundo queria, você sonhava, viajava. Teve depois disso na sua fase de juventude, 18, 19, mais ou menos? Teve assim, porque a gente foi criado numa casa de família humilde, pobre, passando necessidade na rua, na Vila Brasil, na rua Chile, 951. Como a memória é legal, né, tá cara? Bom. 951. Isso há 500 anos atrás. Então, o quê? A gente tinha, nesse período que morávamos lá, era a época de ouro do rádio. Só se ouvia rádio. Rádio Nacional, Rádio Marinque Veiga, com os programas com Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Linda Batista, todos os grandes ídolos cantando. Você não conhecia o rosto de ninguém. Imaginário, não né? Era no imaginário. O máximo que você tinha era um álbum de figurinhas, que você via desse tamaninho, só o pescocinho e fotonovela, do artista, né? E fotonovela nem tinha, né, muito nessa época, com os artistas cantores e cantoras. Então, qual que era o grande onda? Eram os filmes nacionais que vinham aqui para o único cinema da cidade até então, que nossos pais, que eram mais velhos, meu irmão mais velho, outro irmão do meio, eles podiam entrar, nós crianças não. Eles iam ver os filmes da Atlântida, que sempre colocava um artista do rádio para cantar, para se tornar conhecido. Para quem estava em casa, poxa, eu sou fã da Ângela Maria, mas eu nunca vi o rosto dela, nunca vi ela apresentando. Aí tem o número dela no filme do Mazzaropi, por exemplo, do Oscarito, do Grande Otelo. Então foi assim que eles pipocavam. Um combo, né? Cada filme trazia um artista. Não deixa de ser uma comunicação, um marketing aplicado, né? Como é que eu vou levar o artista ao grande público pelo cinema, né? Exatamente. E lotava pelos fãs, né, Caio? Todos os fãs desse artista engordavam as Mas carteiras. você pensou em estudar isso ou não teve possibilidade? Olha só, aí tem uma história, eu vou contar porque eu vou contar, pronto. Vou contar porque é você, tá? Eu estou fazendo um roteiro de um filme que não é sobre a minha vida, mas é sobre a minha vida, sobre meus 10 anos de idade. É um ano só, que eu traço tudo isso de uma maneira singela, né? E vou contar uma coisa, respondendo a tua pergunta. Eu tenho 3 primos que brincavam comigo. A mesma faixa etária, 10, 11, 12 anos. E nós criamos em casa o nosso cineminha particular. Como que era? Tem um primo que era mais gênio, era o gênio da turma, o Nininho era o gênio. Enio, ele vai ouvir a gente com certeza, são todos vivos aí. Ele pegava uma caixa de sapato, ele fazia 2 cortes na lateral dessa caixa de sapato, tampada, ele colocava na frente um pedacinho de tubo de PVC, ele ganhou uma lente da de escola, lente de aumento, que ele chamava, né? Uma lupa. Colocava encaixada na frente dessa lente. Eu tinha mais facilidade para desenhar. Eu desenhava, por exemplo, alguns quadrinhos do National Kid. E como eu sabia de cor todos os filmes do National Kid, de tanto assistir, a gente projetava na casa dele, só para criançada, tudo nessa faixa etária que eu te falei, de 10 a no máximo 12 anos. No máximo. A gente projetava num tecido branco, que a gente pegava, que era um lençol da tia, o filme ali, e eu dublava, eu falava e puxava aqui. Depois a gente evoluiu, colocou um carretelzinho, rodava aqui.
Aí ia puxando a fitinha e enrolando nesse carretelzinho. E aquela assim, ó. projeção aparecendo lá. Aparecendo lá quadro a quadro, um quadro. Aí aqui, Caio, ele disputando outro ali. vocês. Olha, Arthur, o cinema, a vida dele. Hã? Então, assim, isso tudo marcou muito a minha vida. Tanto que agora que eu falei que eu estou fazendo o roteiro para esse filme, eu já falei pro primo, você vai refazer aquela caixa, hein? O nosso cineminha particular. Aí a tia já servia aqui suco para todo mundo, para a molecada que ia ver. Foram nossos primeiros, ninguém pagava nada, né? Então, essa iniciativa bem singela, bem bucólica, bem infantil, é que levou ao gosto da gente produzir. E mais, estou resumindo muito, tá? A minha avó e o meu avô, eles foram pioneiros, foram os primeiros carrinhos de pipoca em frente ao Cine Londrina. Depois pediu-se uma licença e colocar no carrinho de pipoca em frente ao Ouro Verde. Então, meu avô, minha avó, minha mãe é quem vendiam pipocas, amendoim, cada um com uma técnica diferente de fazer o produto. Na frente do cinema. Na frente do cinema, e eu ali. E foram as primeiras brechas para eu, com 10 anos de idade, tentar burlar para entrar para ver um filme no Ouro Verde. Que foi meu primeiro contato com o cinema na telona, que eu fiquei... Mas só pude ver o trailer, porque eu era muito novo, então não podia ficar. Meus irmãos só contavam todas as mas histórias. o impacto que tem o menino ver uma tela de cinema é uma coisa sensacional. O impacto foi que choro. Tem, né? Foi choro. Né? E você sabe que eu fui agora no show da Simone Maser no Ouro Verde, e eu me lembro o local que eu fiquei sentado no dia, a fileira, lá no cantinho. Por quê? Porque eu tinha que esconder para o juizado de menores, na época não... É juizado de menores, hein? O juizado de menores, na época, não me tirar ali de dentro do Ouro Verde, entendeu? Mas é só para ver o comecinho. Então apagou a luz vermelha, azul, a verde, tá? Quando começou ali, começou um trailerzinho, já veio quem me colocou lá, que foi o administrador, amigo do meu avô, pipoqueiro, que me pegou no braço, nem agora você sai agachadinho para ninguém te ver. E eu queria ver o filme. Aí uma outra hora te conto qual foi, como eu vi o primeiro filme. Muito bem. Arthur, entrou na sua vida como? Bom, eu pude me familiarizar mais com o cinema no final dos anos 90, assim, então tinha uma oferta grande de locadores, de videolocadores, de filmes, assim, tinha uma cultura, muito de se ver filme em casa, né, de se alugar um tanto, você ia na locadora e alugava uns filmes para assistir em casa, então eu acho que eu fui muito fruto dessa cultura, assim, durante muito tempo era uma coisa super, era um tipo de diversão que a maioria das pessoas recorria, assim, no final de semana. E a partir daí eu comecei a me interessar mais, eu comecei a ter acesso a descobrir os clássicos, né, descobrir aquilo que eu achava que conversava mais comigo. E daí quando eu entrei na faculdade, né, que eu entrei na UEL... Para fazer o quê? Eu fiz letras primeiro, enquanto eu fazia letras, depois fiz jornalismo. Mas enquanto eu fazia letras, aí foi que eu tive contato com o primeiro pessoal que estava começando a produzir as coisas aqui em Londrina, né, que foi quando o Rodrigo Grota estava rodando um curta que chamava Londrina em 3 Movimentos. Que foi quando a Secretaria de Cultura comprou uma... o Caio vai saber contar essa história com detalhes. Que foi um passo importante quando a Secretaria de Cultura comprou a primeira câmera, né? Que foi a Panasonic DVX-100, que daí foi para fazer o filme, etc. Então daí acho que a gente vai poder entrar com mais detalhes nessa história um pouco mais para frente. Mas enfim, na UEL foi quando eu tive contato com esse pessoal que estava começando a produzir. E ali eu achei que daria para tentar me encaixar, né? Porque foi justamente quando eu tive a oportunidade de descobrir o primeiro grupo de pessoas que tinha se juntado para tentar produzir cinema e produzir não só os filmes, como toda uma cultura. É núcleo mesmo. Não adianta Exatamente. você soltar para muita gente, porque tem muita gente curiosa, tem muita gente que gosta de cinema, mas tem muita gente que não entende o que vai fazer cinema. Sim, né? e também é muito... por mais que existam pessoas que se interessam, elas podem estar isoladas também. Ninguém consegue produzir isoladamente, né? Acho que o núcleo ele tem essa grande função de conseguir juntar as pessoas que têm esse interesse em comum e a partir daí elas conseguem se operacionalizar e distribuir as funções e entender como é que funciona melhor uma equipe de cinema e que cada um tem a sua função e que se consegue produzir muita coisa a partir de juntar as pessoas certas e a partir das oportunidades certas. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos terminando mais um podcast, o último deste ano de 2023. Me resta aqui agradecer a parceria com JB Faria e toda a sua família, inclusive a Adriana, o André, toda a sua equipe. Muito obrigado aos técnicos. Muito obrigado por vocês terem paciência com a nossa equipe. Joãozinho, meu muito obrigado. Nossa parte técnica aqui também. Você imagina que é um projeto muito inovador, né? Um projeto onde você está unindo esses veículos de comunicação tão diferentes e que agora eles são irmanados, né? Você tem o rádio, que é uma das mídias mais conhecidas e divulgadas no mundo, continua muito forte o rádio convencional, e aí você entra com a internet, que é assim, cara, impossível você viver sem ela, e você obtém cada vez mais recursos dela.
E você tem imagens, né? Daqui a pouco você está assistindo aquilo que você só ouvia. Hoje você ouve, você navega, você interage, você assiste. Então, o podcast, como nós fazemos com transmissão ao vivo por uma rádio, é inédito ainda. Isso nós começamos lá atrás, há 2 anos, com o programa do JB Faria, que acreditou que realmente... Olha o cara, passou dos seus 70 anos e a cabeça está extremamente moderna. Extremamente antenado, o JB Faria. Entende muito de rádio, agora entende muito de tecnologia, entende muito de podcast. Meu muito obrigado. E a você, que sempre está nos acompanhando aqui pela 91,7, pelo canal do YouTube, para toda a nossa equipe aqui da Agência Marcão Careca, meu muito obrigado a todos vocês. Tivemos grandes desafios, teremos ótimos desafios o ano que vem, daqui a pouquinho, na verdade, que vocês todos sejam abençoados por Deus, nossos clientes, nossos familiares, nossos vizinhos aqui, estamos aqui na Rua Piauí 998, meu muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção, viu? E até o ano que vem, se Deus quiser, que é daqui algumas horas. Meu muito obrigado pelo seu carinho, meu muito obrigado por esse projeto ter dado tão certo, graças a todos vocês. Obrigado do fundo do meu coração e até o ano que vem, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer.